Agora para falar do drama da Universidade Federal de Alagoas. Segundo informações da própria reitoria, está faltando dinheiro e a UFAL corre até o risco de fechar as portas. Você acredita? Vou chamar agora o repórter Alan Garcia, que está ao vivo ao lado do reitor, para nos contar dessa situação alarmante, que aliás não é nova, não é recente, né? É uma crise que vem piorando a cada ano e está com risco até de fechar antes do ano a porta da universidade. Isso não pode acontecer, Alan Garcia? Beatriz, uma instituição tão importante para os estudantes de hoje e para a história de Alagoas. Nesse momento, por exemplo, professores estão sendo homenageados lá dentro. E o reitor, professor Tonholo, saiu desse momento para que possa trazer informações para a gente. Tanto é que ele está com a roupa desse momento que ele participa lá dentro. Tão importante para a universidade, para os professores. Mas, do outro lado, temos notícias dramáticas, tristes, preocupantes, que é a redução dessa verba, ou seja, uma verba que só dura até setembro, se nada mudar. E eu perguntei para o professor, alguma novidade depois da notícia dada pela UFAL? E ele disse, temos piores, porque o governo já anunciou mais restrições. Professor Tonholo, muito boa noite, obrigado por ter vindo. Que notícias são essas que chegam no fim da tarde de hoje e que preocupa ainda mais vocês? Pois é, Alan, no momento em que nós deveríamos estar comemorando aqui na universidade, eu estou com vestes talares aqui, porque nós estávamos fazendo homenagem aos professores que fizeram diferença para o estado de Alagoas. Há exemplo, por exemplo, do professor Luiz Antônio, do ICBS, que montou todo o sistema de banco de dados de pessoas desaparecidas, que fez o DNA forense para ajudar na questão da paternidade, que tem apoiado a Justiça do Alagoas, a Segurança Pública, e está lá sendo homenageado, mas ao mesmo tempo a gente vê a tristeza de ter uma universidade à beira do precipício do ponto de vista orçamentário. Isso não é uma coisa que está acontecendo agora, ela tem sido sistemática nos últimos 10 anos, desde 2015, e a Universidade Federal de Alagoas, hoje no ano de 2025, ela está trabalhando com um orçamento que é compatível com aquele orçamento que ela teve no ano de 2007, antes mesmo de fazer a expansão para a interiorização. Então é uma situação estranha, mas pior ainda, é que a gente teve do ano passado para isso já um corte orçamentário. Nosso corte ficou perto de 1% nominal, mas considerando a reposição de inflação que todos os contratos nos exigem essa reposição, a gente está com uma perda real em relação ao ano passado de mais 5%. Mas não parou por aí. A economia brasileira inovou esse ano, a inovação orçamentária, para prejudicar o trabalho do executivo como um todo, não só das universidades, do Instituto Federal, mas do executivo como um todo, inventou uma liberação de orçamento em 18 avos, ou seja, no lugar de liberar o 12º, a parcela do mês que é devido, está liberando 1/18 por mês. E isso é um modelo draconiano que é impossível de cumprir, porque todas as instituições públicas têm os seus contratos de terceirizados. No nosso caso aqui, a gente tem restaurante universitário, tem bolsistas, tem todo o funcionamento, água, luz, energia, internet, que tem que ser pagos mês a mês. Não dá para pagar 2/3 do que a gente está gastando. A gente tem que pagar na integralidade. E com o arroxo dos últimos anos, a universidade vem acumulando dívidas ano a ano. No ano passado, a gente acumulou uma dívida de quase 22 milhões de reais. E no orçamento desse ano, que já é reduzido, a gente começa o ano com um orçamento já dividido em 18 avos, que simplesmente não nos permite pagar as contas do dia a dia. E para completar, a gente vê agora com muita tristeza a informação terrorista do grupo da economia do governo, dizendo que na semana que vem sai mais um pacotaço de corte de contingenciamento. O executivo vai fechar do jeito que está, não tem mais condição, Então é muito triste, Ao mesmo tempo que você vê o pessoal da Fazenda falando isso, o pessoal do IPEA dizendo que tem um superávit nesse primeiro quadrimestre de 74 bilhões. Então o próprio governo está batendo a cabeça, não está entendendo para onde quer ir. Professor, com essa restrição, com essa talhação de verbas para a universidade, vocês faziam uma previsão de até setembro. Acredito que agora já mude um pouco para pior. O que muda na prática? O que vocês vão deixar de oferecer, de poder ter aqui para os professores e alunos, se realmente essa situação
drástica continuar? O maior valor que a gente tem aqui na Universidade Federal de Alagoas é a sua gente. São seus técnicos, seus docentes, seus estudantes, seus terceirizados, que fazem a diferença e fazem essa universidade continuar mesmo nas piores condições possíveis. A estratégia que a gente está usando na gestão e as outras universidades também estão usando é tentar empurrar todas as contas, desempenha daqui para empenhar dali, deixa de pagar uma conta daqui para pagar de lá e tentar pagar a conta mais desesperadora do dia para protelar ao máximo qualquer impacto que seja irreversível. Então, a expectativa é que a gente tenha uma revisão do governo e que a universidade não perca a sua capacidade de atender. E quando eu estou falando da universidade, eu não estou falando só a sala de aula, né? Que é importante, que hoje são quase 30 mil estudantes entre graduação, mestrado, doutorado, alunos do ensino fundamental, que a gente tem um colégio de aplicação, da escola técnica. Eu estou falando do nosso hospital universitário, que tem os médicos, eu estou falando do hospital veterinário lá da Viçosa, eu estou falando das atividades do dia a dia que a universidade atende aqui no Centro de Psicologia Aplicada, na Faculdade de Odontologia, que nós atendemos a toda a população. Os impactos a gente já está sentindo, né? Está aí o Museu Theo Brandão, o Museu de História Natural, sábado inclusive vai ter o abraço do Museu de História Natural, que estão bloqueados, estão fechados, porque não tem condição de uso. A gente está correndo o risco de telha cair na cabeça, porque não tem dinheiro para fazer manutenção. Medidas drásticas a gente está tentando evitar de tomar. Essa semana a gente teve que tomar uma muito drástica, que foi suspensão de passagens e de diárias. Só que isso afetou o concurso. Hoje nós temos 70 vagas para professores em aberto e não tem dinheiro para trazer banca de fora, que toda banca é de fora. Passagem, diária. Então nós tivemos que suspender o concurso. Sem concurso, nós vamos ter falta de pelo menos 70 professores que já vão impactar nas salas de aula também. Final de semana está chegando, provavelmente a gente vai ter limitação, estouro do valor do ticket de automóvel, né, que é aquele que faz a manutenção, o combustível dos nossos carros. Depois vai ser veículo locado e por aí afora. Eu espero que a gente consiga ter uma revisão do governo federal para voltar atrás nessas decisões, tanto do ponto de vista da recomposição orçamentária, como mais grave, esse método maluco de liberação em 18 avos, que é absolutamente improcedente, não procede gerir um país, particularmente com relação ao executivo, dessa forma, é impossível. E a universidade vai resistir enquanto puder. O nosso time não vai jogar a toalha como não jogou nesses últimos anos, nem no período mais difícil da pandemia, em que a gente estava aqui, estava nativo e estava salvando vida. A nossa universidade vai continuar trabalhando com toda a energia até o limite dessas energias. Professor, muito obrigado. Boa sorte para o senhor nessa administração, onde tanta gente cobra, mas não sabe os bastidores, né? E a gente está aqui para isso, para a gente poder mostrar o que acontece aqui dentro. E eu utilizo, né, esse canhão da TV Pajuçara, o poder que a gente tem de chegar na casa, no local onde as pessoas estão trabalhando, mas ao mesmo tempo nos assistindo, de deixar aqui um depoimento. Semana passada, a minha mãe, que foi professora aqui, recebeu o honoris causa pela mão do professor Tonholo. Minha mãe hoje tem 83 anos e por muito fez pela universidade na área da saúde. Minha mãe é enfermeira, é a dona Lígia. Ou seja, recursos que faltam hoje para os professores de hoje que querem fazer a diferença para os alunos. Notícia triste, mas a gente torce para que tudo mude daqui para frente.